O ministro Luiz Fux disse hoje que promete para o início do ano que vem, mas já há quem tenha dito que 2 ou 3 ou 4 anos são esperados para o julgamento final desse processo. Agora, o curioso é o seguinte, os próprios Gilmar Mendes e o Marco Aurélio de Mello, ministros defendendo a prisão dos réus do mensalão até o final do ano, porque o entendimento é que os embargos infringentes não suspendem o acórdão naquele ponto embargado, ou seja, eles querem as prisões após publicado o acordo dos embargos de declaração, que deve sair em 60 dias, ou seja, até o final do ano. Sim. Olha, hoje, só para trazer uma noticinha boa, a gente, claro, está conversando sobre questões dramáticas para o nosso país, né? Hoje eu estive numa solenidade na Fundação João Pinheiro e realmente saí de lá orgulhoso, como mineiro e brasileiro, a Fundação João Pinheiro está muito bem. E lá eu consegui conversar um pouquinho com o governador Antônio Anastasia, que é praticamente um jurista. Ele me disse o seguinte: a decisão tem que ser respeitada. É uma decisão da justiça e tem que ser respeitada. E uma outra excelente fonte da área política, que não me permitiu revelar seu nome, mas que me disse o seguinte: olha, eu acho que essa decisão dos embargos infringentes vai fazer com que muitas penas prescrevam. É um outro tema aí. E, quer dizer, alguns podem até ser punidos, mas outros vão ser beneficiados com a prescrição de penas ou então com o fato de chegar aos 70 anos de idade. Essa é a Deixa eu só fazer um adendo aqui. Matheus, você que você está na Comissão de Educação, explica para os nossos telespectadores o que são realmente os embargos infringentes. Na verdade, quando nós temos uma decisão não unânime perante os tribunais, é previsto em alguns códigos, para algumas situações, a possibilidade de um novo recurso para que aquele mesmo tribunal confirme aquela decisão, já que ela não foi unânime. Isso existe na justiça comum, existe na área civil, existiu durante muitos anos na área penal e está aí na discussão se no STF ele é válido ou não, mas é uma discussão por não haver unanimidade. Até resgato uma coisa que o Peninha disse no começo, sim, que seria, segundo o argumento do ministro Celso de Mello, uma oportunidade de um recurso, já que não há sim, recurso num processo que nasce no STF. Esse argumento é um argumento muito falho, sim, porque os outros réus não tiveram essa oportunidade, sim, e mesmo estes réus não tiveram essa oportunidade em todos os crimes pelos quais eles estão sendo julgados. Sim. O que me leva a repetir o que eu tenho dito nos últimos dias, que não existe direito a recurso garantido em lugar nenhum na nossa Constituição. O que há é previsão legal de recursos e quando eles existem previstos, eles devem ser acatados. Eu não opinei se é certo ou errado. Eu apenas reproduzi o argumento do ministro. Ô, Fernando, nós vimos ali na matéria que um jurista também dizendo da possibilidade de existir um recurso internacional para poder, talvez, mudar uma decisão do Supremo Tribunal. Você acha isso cabível? Legalmente, eu acho que sim, é possível. Agora, se vai ser acatado ou não, eu acho que é muito difícil, muito difícil. E agora, com os infringentes, eu acho que a tese de recurso em instâncias internacionais enfraqueceu-se muito. Era a tese do José Dirceu. Que não tinha como fazer um recurso. Que não tinha recurso. Ou seja, que ele foi julgado pelo Supremo, então, para ele e para alguns outros, não tinha a possibilidade de recurso. Então, ele recorreria numa instância internacional. Agora, com a aceitação dos infringentes, eu acho que essa tese está enfraquecida. A última vez, me parece que José Dirceu esteve em Belo Horizonte, eu e mais uns 5 jornalistas conversamos um pouco com ele no hotel onde ele estava. Conseguimos aí que ele nos recebesse e ele preferiu que fosse uma conversa em off. Mas ele usou esse argumento e dizendo o seguinte, que poderia recorrer à OEA, Organização dos Estados Americanos. Eu achei aquilo um pouco difícil de se concretizar. Perguntei a ele, mas há outros exemplos? Ele disse que sim, mas não citou. Mas eu hoje acho isso, e conversei com alguns juristas, acho isso muito difícil. Não é um OEA ou ONU que seja interferir diretamente. Eu vou achar muito engraçado, Peninha, porque foi esse governo atual
que tentou de todas as formas barrar uma decisão da Corte Internacional de Direitos Humanos sobre a reabertura dos processos de anistia. Então, se esse mesmo governo tentar implementar uma decisão a favor dos réus do mensalão, nós estaremos diante de uma situação estranhíssima, em que o governo dos revolucionários defende os revolucionários que estão sendo presos, mas não tenta punir os militares que torturaram esses mesmos revolucionários. É um contrassenso. Eu acho que não vai prosperar. Também acho que não. Nós vimos que, de certa forma, assim, uma superexposição do Supremo Tribunal Federal acabou fazendo com que o povo saiba que existe o Supremo Tribunal Federal. E muita gente nem sabia. Existe um ministro do Supremo Tribunal? O que é isso, né? Agora, uma curiosidade vem da seguinte forma. Um mensalão, nós estávamos comentando que o mensalão foi arquitetado dentro da Casa Civil. Ou seja, enfraqueceu o Executivo dentro da Presidência da República. O caso do Donadon, agora, na última vez, acabou enfraquecendo ainda mais o Legislativo. Agora vem a situação do mensalão no Supremo Tribunal, enfraquecendo mais uma vez o Judiciário. O jornal espanhol El País afirma que a reabertura do julgamento mensalão distancia os brasileiros de seus juízes. A opinião pública hoje está chegando à conclusão de que não existe justiça? Eu acho que sim. Por mais que os votos de quem defendeu os infringentes, né, que caberia a apresentação dos infringentes, tem uma tecnicidade, eu acho que inquestionável, né, todos tecnicamente muito embasados. Né, o ministro Celso de Mello ontem expôs com muita clareza o seu ponto de vista, eu até concordo, assim, pode ter divergências, mas todos eles, do ponto de vista jurídico, aceitáveis. Não é? Mas que, de certa forma, o senso comum prevalecente é de que não está fazendo justiça o acatamento dos infringentes, eu acho que isso é inquestionável. Para a população fica a ideia de que a justiça que tarda, falha. Não é? Essa que é a impressão que acho que a população... Aquela ideia de que a justiça, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, isso aí está aumentando ainda mais ainda no nosso povo? Eu acho que desde os movimentos de junho, né, há uma descrença, de modo geral, da política, né, do legislativo, do poder legislativo e também agora do judiciário. Não estou criticando a decisão do Supremo. Já disse aqui que tem alguns argumentos técnicos, eu acho, muito defensáveis. Mas para a população, de modo geral, a sensação é de distanciamento e de pouca punição para aqueles que devem ser punidos, aí com certeza eu acho que sim. Hoje, na hora do almoço, eu vi um telejornal em rede nacional e que mostrou dois negros falando o seguinte: para nós isso não aconteceria, mas para pessoas da classe política ou para ricos, etc., etc., isso pode acontecer. Quer dizer, independente da decisão jurídica, do mérito jurídico ou não, voltou a passar essa impressão. E quando o Supremo lá atrás, presidido por um negro, polêmico, mas, enfim, o Supremo se propunha a dar uma decisão rápida e que vai acabar não acontecendo rapidamente. Bom, deixa eu só falar aqui de duas participações que nós temos nesse momento. O Gilson, de Vitória do Espírito Santo. Gilson, um grande abraço. O tema é muito pertinente. Parabéns. Sérgio Dourado, aqui de Belo Horizonte. Por que no julgamento dos embargos infringentes, somente aqueles que operaram o esquema dentro da estrutura política, como José Dirceu Genuíno, terão essa prerrogativa, sendo que Valério tomou uma pena muito maior em relação aos demais? Na realidade, são 12 pessoas que estão aproveitando esses embargos infringentes e o Valério também está entrando nele, ele está tentando diminuir a pena dele também. Bom, nós estávamos falando aqui, Matheus, sobre esse sentimento de impunidade. Você acha que está lastrando ainda mais? Eu acho que essa decisão do ministro Celso de Mello, Fernando, ontem causou dois problemas que me preocupam. O primeiro é que a gente reforça a ideia de que no Brasil não existe justiça para rico, que não existe justiça para poderoso, só existe justiça para pobre, é o que o Peninha disse. Mas há um segundo problema que também me preocupa. Nós estamos reforçando a ideia de que ser bandido vale a pena. O crime no Brasil compensa, sabe por quê? Porque você não vai preso. Então, são duas ideias distorcidas da realidade social que foram reafirmadas ontem pela decisão do ministro, não que ele tenha dito isso, mas é a sensação que ele deixa para o lado de fora, e é por isso que me preocupa mais a sensação de injustiça do que se efetivamente vai ou não haver punição no final. Eu quero fazer uma observação, porque o Celso Mello insistiu que aceitar os infringentes é justamente garantir a justiça, garantir o devido processo, a defesa do réu, e no caso agora do caso penal, em todas as instâncias.
não é? Inclusive o direito a recurso. Então, assim, eu discordo da ênfase, não do que você está dizendo, do conteúdo, mas da ênfase. Ou seja, eu acho que a tentativa do Celso Mello ontem foi mostrar justamente o contrário, que a justiça deve ser isenta, deve ter autonomia e não deve acatar o clamor das ruas, não é, diante do direito do réu de ter um recurso. Andou melhor para mim o ministro Marco Aurélio quando 6-5 na votação bem apertada mostra realmente que os embargos infringentes deveriam ser acatados, porque se existisse uma ideia em comum de todos os ministros, tudo bem, mas e é só gente muito Supremo está dividido. Só gente muito capacitada. Eu acho que quando a gente diz que o juiz deve ser surdo ao clamor das ruas, isso me preocupa muito. O ministro Marco Aurélio Mello disse uma frase fantástica, ele disse: eu, como servidor do meu semelhante, devo contas ao contribuinte. O juiz tem de entender que isso é uma verdade. O juiz é um servidor público. Não que ele tenha que decidir de acordo com o grito da rua, volto a dizer, mas dizer que a ele não interessa a opinião da sociedade, ele está ali para servir o conjunto social. Então ele deveria sim ponderar o estrago que ele causa à sociedade quando ele passa a impressão de impunidade como regra no Brasil para políticos. Mas, concordo, a decisão é tecnicamente retocável. É por isso que é bom lembrar, né? Nem tudo que está legal, que está de acordo com o texto da lei, pode ser considerado justo, correto e adequado. Ô Peninha, a gente assiste, há um tempo atrás nós fizemos um programa aqui falando sobre que a crise das instituições, e no direito a gente aprende muito sobre os freios e contrapesos com relação às nossas instituições. Perfeito. E a gente vê esse descrédito que anda acontecendo. E há um tempo atrás nós chegamos a fazer um programa aqui sobre o que aconteceu no Egito. Ou seja, quando as instituições perdem realmente o respeito, a credibilidade e realmente a legitimidade, nós estamos correndo riscos. Você acha que existe risco para o Brasil em questão da desvalorização das nossas instituições? Olha, eu acho que nesse momento não. É claro que o médio prazo sim, não, porque nós temos um nível de emprego grande, o Brasil não foi atingido profundamente pela crise econômica da Europa, os Estados Unidos até começam a se recuperar. No último trimestre o Brasil cresceu e também tem outra coisa, hein? Tem um desgaste também das Forças Armadas, com todo o respeito que eu tenho por elas, tem um desgaste do regime de 64. Que até hoje ainda é vivo na memória. Ainda é vivo na memória. E tem a Comissão da Verdade buscando humanos, aí resgatar essas coisas, a Comissão da Verdade Nacional e comissões estaduais. Aliás, é importante registrar que o governo do Estado está criando a sua Comissão da Verdade. Justiça se faça também ao governo do Estado. Como a OAB vai criar, o Sindicato dos Jornalistas vai criar, então, vários segmentos. Agora, é claro que também na América do Sul as coisas não são tão tranquilas assim, mas acho que no curto prazo não vejo risco aí. E se a economia melhorar, se o emprego melhorar... Agora, de qualquer forma, havia uma expectativa muito maior a respeito das instituições em relação ao que está acontecendo. Mais atuantes, mais seguras. Então, o caso Dona Dom, esse caso Mensalão, etc., isso traz um desgaste profundo. Agora, uma pergunta fica no seguinte: no caso realmente dos embargos infringentes que foram acatados e haver esse recurso, será que o processo acaba ou não acaba? Porque eles podem continuar usando esse tipo de recurso para que acaba chegando um momento de prescrição. O processo vai acabar, Fernando, mas vai prescrever mais coisa no caminho. Já prescreveu vai prescrever mais. Nós podemos estar prontos para isso. O que significa que vão deixar de ser condenados? Não. Mas significa que gente que estava no fechado vai para o semiaberto. Eu volto a dizer, o Marcos Valério vai dormir na cadeia. E se a gente for pensar, o Marcos Valério é nesse esquema o aviãozinho. Vamos pensar no caso do tráfico, nós de novo estamos prendendo o sujeito do aviãozinho e não estamos prendendo o traficante. O traficante vai ficar em regime semiaberto e o do aviãozinho vai preso.